Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do Sexto Monumento para falarmos de Tirreno Adriático, de Paris-Nice, de João Almeida, de Pogačar a vencer a Strade Bianche, de Vollering a vencer a Strade Bianche. Mas antes de mais queremos pedir desculpa por este atraso, porque querem calar um elemento do Sexto Monumento. Hoje tenho comigo o Rui Ribeiro, mas os planos era ter comigo o Nuno Ferreira e Rui, a pergunta que se impõe é: a quem interessa calar o nosso Nuno Ferreira? Olá David, olá a quem nos ouve. Eu da minha parte tenho a dizer que não fui eu que lhe coloquei nenhuma moção de censura, que agora tem estado na moda. Não sei se ele próprio quer colocar uma moção de confiança sobre a sua continuidade aqui no painel do Sexto Monumento. Acho que esta será aprovada com mais facilidade do que outras, mas não sei, haverá aqui algumas entidades, não sei se é por o Roglic não andar a correr estas provas do Paris-Nice e do Tirreno, se pelo Wout van Aert não ter tido ali um fim de semana de abertura como o Nuno gostaria. Não sei o que é que se passa aqui com a nossa plataforma de gravação, que não nos está a ajudar, mas cá estou eu para tentar fazer as vezes do nosso colega. Ele que, de resto, e já antecipando-nos um bocadinho, não é? Quando aconteceu a queda do Pogačar, disse: isto até para cair é preciso ter sorte, porque se fosse o Van Aert e o Roglic já tinham deixado ali a clavícula. Provavelmente foi por declarações como essas que ele depois foi amaldiçoado, podemos dizer assim. Vamos tentar resolver também os problemas técnicos para que o Nuno possa estar de volta aqui à nossa companhia dentro em breve, mas hoje eu e o Rui vamos dar conta da ação e começando assim nessa ordem cronológica pela Strade Bianche, que se correu no passado sábado. Já parece que foi uma eternidade, porque entretanto aconteceram um montão de coisas, incluindo o início do Paris-Nice e do Tirreno Adriático. Mas vamos nos focar primeiro na corrida feminina, que tu estavas aqui com grande expectativa. Venceu, acabou por vencer a grande favorita, a Demi Vollering, mas uma corrida que não foi fácil, e que até a equipa da Française já desta vez não se deixou, digamos, meter-se nessas guerras de quem puxa, quem é que tem a responsabilidade de puxar, e foram os grandes responsáveis por tomar conta da corrida, principalmente com uma excelente exibição de Juliette Labous, que foi preparando o caminho para a sua chefe de fila e teve em vários dos setores mais duros na frente, e depois, tal como tinha acontecido tal como viria a acontecer na corrida masculina horas mais tarde, foi no setor de Le Tolf onde o ataque decisivo acabou por se dar, com o ataque da Demi Vollering, seguido ou melhor, um ataque da Demi Vollering em resposta a uma aceleração da Anna van der Breggen. A Pauline Ferrand-Prévot e a Juliette Labous estiveram ali mesmo pertinho de as conseguir seguir, mas acabaram por não seguir, e depois este duo foi até à meta, e as ex-companheiras de equipa e antiga diretora desportiva e corredora voltaram a medir forças, e foi a Demi Vollering a vencer. A Anna van der Breggen ainda tentou entrar naquela rampa final de Siena na frente, não sei se para tentar controlar o ritmo e evitar um ataque da adversária, mas Rui, até nem é provavelmente em teoria a estratégia mais bem pensada. Naquela subida normalmente quem vai em segundo costuma ter um bocadinho mais de vantagem para controlar, mas a Van der Breggen optou por tentar fazer desta forma, mas posso dizer que foram correspondidas as tuas expectativas para uma grande corrida. Sim, eu gostei bastante da corrida. A corrida abriu logo na primeira passagem naquele circuito final, vou-lhe chamar assim, apesar
elas não passam duas vezes na meta, mas passam duas vezes naquela sucessão do Cole Pinzotto e depois do setor de Letolf que tu falaste, e logo nessa primeira passagem a corrida abriu com um grupo de ciclistas aqui eu até tenho alguma dificuldade em chamar secundárias, mas que não seriam talvez as principais favoritas, como a Kim LeCourt, a Pauline Ferrand-Prévot e a Yara Castelain e outras ciclistas, e penso também a Evita Music da FDJ, a entrarem nesse grupo, o que criou, lá está, aquela questão de que tu falavas há pouco, o que é que será que a FDJ sobretudo vai fazer, porque tem a maior favorita da corrida no grupo de trás e tinha representação no grupo da frente. E há sempre aquelas equipas que caem nessa falácia de como estamos representados na frente, não temos que puxar atrás, mesmo que a nossa melhor possibilidade de vencer a corrida seja com a ciclista que está atrás e não com com a ciclista que está à frente. A verdade é que ali na zona entre o primeiro Letolf e o segundo Cole Pinzotto até foi mais a Lidl Trek a controlar a distância para esse grupo da frente, mas como tu estavas a dizer há pouco, o trabalho da Juliette Labus, primeiro no Cole Pinzotto, ou sobretudo no Cole Pinzotto, acabou por encurtar bastante a distância entre os dois grupos, e depois a Anna van der Breggen no Letolf, naquela fase inicial, sobretudo a descer, conseguiu colocar-se bastante dentro da discussão da corrida, porque ganhou ali uma vantagem importante. A Vollering ainda conseguiu apanhar depois na subida, ainda tentou deixá-la para trás, não conseguiu, e acabaram por ser as duas ciclistas mais fortes em prova a levarem a discussão da corrida para a Via Santa Catarina, onde aí pronto, a Vollering não deu hipótese, como era relativamente previsível, digo eu, mas ainda assim acho que tivemos um excelente espetáculo, porque apesar da expectativa de domínio fácil ou de domínio evidente da Demi Vollering, vimos as equipas, se diria eu, talvez até inspiradas com aquilo que se tinha passado na Omloop na semana anterior, de olha, deixa jogar aqui umas fichas a ver se depois a FDJ volta a cair na mesma tática de cruzar os braços e esperar que as outras persigam, mas a verdade é que desta vez não foram em cantigas, assumiram a responsabilidade, perseguiram e depois colheram os frutos com a vitória da Vollering no final, que soma já aqui a primeira grande vitória da época, vou-lhe chamar assim, e não há de ser seguramente a última, porque percebe-se que nestas corridas mais duras há uma diferença ainda significativa dela para as outras. Ainda assim, acho que destacar o desempenho não só da Anna van der Breggen, mas também da Pauline Ferrand-Prévot, porque esteve bastante melhor do que aquilo que tinha demonstrado no UAE Tour aí há umas 2 ou 3 semanas. É verdade que aqui não tivemos alta montanha, mas a Strade Bianchi é cada vez mais uma corrida mais dura e que se adequa principalmente às ciclistas que sobem melhor, por isso são boas indicações. Ela também veio agora de estágio de altitude, pelo que se soube, por isso é de acompanhar o desenvolvimento ao longo da época para perceber se conseguirá de facto chegar à volta à França com as intenções intactas de tentar disputar um dos primeiros lugares da classificação geral. Bem sei que aqui pode-se assemelhar um bocadinho ao mountain bike e a esse passado da Pauline Ferrand-Prévot, isso também a pode ajudar, mas ainda assim acho que são boas indicações para o futuro. Apenas se calhar como desilusão, ou não sei se lhe posso chamar assim, mas acho que sim. Acho que a Puck Peters esperava um bocadinho melhor dela nesta prova. Ela ainda tentou seguir alguns ataques, mas não estava claramente com as mesmas pernas que tinha no dia da Omloop, e acabou na parte de baixo do top 10. Acho que não seria de esperar que acabasse tão em baixo. Até era se calhar quem eu tinha mais expectativas que conseguisse chegar à posição em que esteve a Anna van der Breggen, de discutir a corrida com a Vollering na Via Santa Catarina, mas não foi possível. Ela até respondeu a um dos ataques da Vollering, mas depois lá está, faltou aquele faltou ali qualquer coisa mais para conseguir aguentar
aguentar até ao fim. Dar nota também que falámos da Pauline Ferrand-Prévot, ela também teve uma queda pelo caminho, felizmente sem grandes consequências, foi só chapa mesmo. Quem não pode dizer a mesma coisa foi a Kasia Neviadoma. Acho que já toda a gente viu durante esta semana as fotos dela, primeiro a cara maltratada, depois também o resto do corpo. Fez-me lembrar aquela foto há uns anos se bem que esse estava em pior estado, o Roglic, quando mostrou uma foto todas numa daquelas muitas quedas dele no Tour, toda cheia de pensos. A Neviadoma não precisou de se enfaixar toda, não parecia uma múmia, mas estava bem marcada. E penso que também do que vi nas redes sociais, também a Marlene Rosser caiu e também teve que abandonar, por isso foi uma Strada Bianchi também um pouco atribulada para o lado feminino. No lado masculino também tivemos algumas quedas, apesar da do Pogacar ter sido a mais famosa, também houve outras pessoas a cair. As senhoras que voltam à estrada este fim de semana para correrem o troféu Alfredo Binda, numa continuação deste trípico de clássicas italianas, porque foi Strada Bianchi, depois terá troféu Alfredo Binda e primeiro o regresso da Milan-San Remo feminina. Falando da corrida masculina, Rui, nós na semana passada falámos aqui quase como que o Pogacar iria vencer com uma perna às costas. Bem, ele venceu ainda assim com praticamente 20 km sozinho, mas depois do que aconteceu no ano passado, não é? Nós esperávamos, o homem quando quiser vai embora e vai vencer como quer. Não foi propriamente bem assim. Vimos um Pidcock de um bom nível. Foi ele até quem lançou o ataque na passagem pelo Monte Samari. Acho que é esse o setor, o tal onde no ano passado o Pogacar tinha atacado. Um ataque que só o Pogacar conseguiu seguir, isto numa fase em que a UAE já tinha e muito endurecido a corrida, principalmente com o Isaac Del Toro e Tim Wellens, e formariam um trio na frente com o Connor Swift, que resistia muito bem vindo da fuga do dia, e estava a ter provavelmente o seu melhor dia de ciclismo que nós tínhamos a oportunidade de o ver, até que se deu ali a tal queda do Pogacar que toda a gente já viu, felizmente sem consequências de maior, até porque ele não caiu sobre o asfalto, caiu ali num terreno lateral e felizmente sem maiores consequências para além dos arranhões. Conseguiu voltar, chegou ao Tom Pidcock e depois no circuito de Lutolf, nas rampas de 18% de inclinação, deixou para trás o corredor britânico. Custou mais do que nós estávamos à espera, provavelmente, Rui, mas ainda assim, missão cumprida. Terceira vitória de Pogacar e a segunda consecutiva. Custou-lhe mais a ele também, que se calhar não devia contar chegar ao final todo esfarrapado, como tu estavas a dizer, mas é isso. Foi, acho que a queda, quer dizer, não só a queda, a verdade é que eu esperava que no momento em que o Pogacar decidisse atacar no Monte Santemari, que ninguém o conseguiria seguir, mas a verdade é que ele primeiro até foi atacado em primeiro lugar pelo Pidcock, foi ele a responder, e depois sim, quando fez um novo ataque, o Pidcock conseguiu seguir. E pronto, claro que o Pogacar venceu a corrida, fez aquilo que já esperávamos e fez de uma maneira. Ele agora se calhar já está como nos jogos de PlayStation ou de computador, está a correr para aqueles achievements, que é ganha uma corrida depois de teres uma queda ou qualquer coisa do género, porque pronto, também já conseguiu, já pode fazer o tique
nesse objetivo que lhe faltava, mas também dar aqui uma palavra para o Tom Pidcock, que parece outro ciclista depois de ter saído da Ineos. Vê-lo atacar Pogačar não era algo que eu esperava, mesmo as declarações dele no início da prova, quando lhe perguntaram se o pódio seria um bom resultado, ele disse que estavam aqui para correr para ganhar, não era a pensar no pódio, pressão para isso, podiam ficar todos em casa, e concordo com essa mentalidade, apesar de, pronto, ser óbvio que onde quer que Pogačar entre em corridas destas circunstâncias, será sempre o favorito número 1, mas deu muito boa conta de si, só que não há hipótese. O Pogačar é tão bom que pronto, pode ter estes percalços desta queda, que não me pareceu uma coisa tão leve assim, porque a maneira como ele estava todo rasgado no equipamento em vários sítios, ensanguentado e tudo mais, não fraturou nada, e ainda bem, mas não há de ter sido uma queda daquelas em que pronto, só tocou ali ligeiramente o chão e foi só pôr-se em cima da bicicleta e continuar a andar. Não, acredito que aquilo tenha tido algum impacto na performance do Pogačar, e ainda assim ganha a corrida quase como quer, com 1 minuto e pico de vantagem. Não precisou de fazer a diferença apenas na subida final, ainda a fez no Sterrato com um ataque daqueles, como agora parece ser mais característico do Pogačar. Já não vemos tanto aqueles ataques ultra explosivos em que ele, no momento em que ataca, deixa logo todos os ciclistas arrumados, mas faz aqueles ataques sentados, continuados durante bastante tempo, que vão massacrando os adversários e depois os deixam completamente de rastros depois deles o tentarem seguir. E pronto, é mais uma para o Pogačar. Espero que isto não tenha impacto nenhum, aparentemente não, porque já passou algum tempo desde a corrida e não tivemos notícias de nenhuma fratura nem nada do género, por isso acredito que não afete em demasia o calendário que aí vem, ou seja, a participação dele em Sanremo e nas clássicas da Flandres, e possivelmente Roubaix. Eu não me acredito muito, mas vamos ver qual é que será a decisão, e até acho que esta queda pode ser um bocadinho detratora da participação dele nessa prova, porque é mais uma prova de que quantos mais dias corres, sobretudo em provas destas características, a probabilidade de teres uma queda é maior, não é? Porque a probabilidade existe em todas as corridas. Se corres mais, estás mais sujeito a que isso aconteça, e acredito que ele não queira pôr a participação na Volta à França em causa, não só a participação, mas também a preparação como deve ser em causa, e por isso acredito que deixe Roubaix para outra ocasião. Mas não me desviando aqui da Strade Bianchi, acabou por ser uma corrida que foi disputada até mais perto da meta do que se anteciparia, e isso foi bom. Foi pena ter sido por uma queda também, mas muito bem o Pogačar, muito bem o Pidcock. O próprio Tim Wellens faz uma excelente prova. Ele ficou ali no segundo grupo, sossegadinho, até depois partir em busca do Pidcock. Ainda houve ali uma altura em que se achou que era possível ele chegar ao segundo lugar, mas o Pidcock não rebentou totalmente e conseguiu segurar um merecido segundo lugar. Tive pena também do Connor Swift, que acho que também foi prejudicado naquela queda do Pogačar, porque ele também perde ali depois a roda do Pidcock e nunca mais consegue chegar à frente, e acaba ainda fora do top 10. É pena, porque acho que a participação dele ele esteve na fuga praticamente desde o início. Acho que merecia um melhor resultado final para coroar essa boa participação. E também, se calhar depois podemos falar aqui um bocadinho daquilo que tem sido o Paris-Nice, mas falando globalmente de toda a temporada, até esta prova do Connor Swift, acho que é mais uma evidência de que a Ineos está a tentar, pelo menos, fazer as coisas de forma ligeiramente diferente na maneira como corre, não tendo os melhores ciclistas como estava habituada, sei lá, até 2019, 2020,
começa agora sim a adaptar a sua forma de correr, a serem mais agressivos, a tentarem antecipar, a jogar ciclistas para a fuga, o que não faziam tanto antes, e acho que isso é bom de ver, pelo menos ver que já que as coisas não estão a funcionar até aqui, vamos tentar fazer diferente, não vamos insistir sempre no erro, porque o Connor Swift, ok, não é top 10, acaba em 13º, mas tenho muitas dúvidas que se não tivesse ido para a fuga, conseguisse acabar tão em cima na prova, e não estaríamos certamente a falar aqui dele se ele não o tivesse feito. A Ineos, que para além desse bom resultado, dessa boa exibição de Connor Swift, teve por outro lado Kwiatkowski, que também caiu no mesmo sítio do Pogačar e acabou por abandonar. Ele mostrou também as consequências da queda, mas provavelmente a queda mais grave de todo o fim de semana acaba por ser mesmo a do Cristian Scaroni, que caiu até num dos primeiros setores, e segundo um relato que eu li esta semana de um fotógrafo da prova, que foi ele que tirou aquela foto do Bettiol junto dele, chegou mesmo a estar inconsciente, mas também de resto nenhuma mazela de grave. A coisa acabou por se revelar bem menos problemática do que parecia ao início, mas aqui algumas quedas para contar este fim de semana, isto claro para além de mais uma vitória de Pogačar, até agora 2 provas em que entrou, venceu as 2. No ano passado a coisa foi mais ou menos assim. Veremos quantos dias é que ele consegue não vencer este ano, quantas corridas ele consegue chegar ao final sem ser o vencedor. O desafio é mais esse do que o contrário. Por agora, lá está, essa tal participação no Paris-Roubaix é uma especulação. Veremos até onde é que ela chega. Olhando então para as provas por etapas, Rui, vamos inverter aqui um bocadinho, vamos deixar o melhor para o fim, porque claro que as pessoas querem saber do Paris-Nice e depois da etapa de hoje, quarta-feira, com a vitória do João Almeida. Vamos falar deste início do Tirreno Adriático, que de forma surpreendente, 3 dias, 3 vencedores de etapa italianos. O primeiro dia, talvez de uma forma não tão surpreendente, o vencedor Filippo Ganna, mas surpreendente o que aconteceu na segunda parte do contrarrelógio, quando ele virou. No segundo dia, também se calhar não tão surpreendente, Jonathan Milan a vencer ao sprint, mas muito dominador. E depois, já hoje, etapa 3, com a vitória do Andrea Vendrame, numa etapa que foi muitíssimo atacada, porque também foi provavelmente uma das etapas mais longas do ano até agora, 239 km e debaixo de uma chuva intensa. De resto, a chuva marcou quer o Tirreno Adriático, quer o Paris-Nice. Mas vamos por partes. Começando no dia 1, Juan Ayuso parecia que ia repetir o feito do ano passado e vencer este prólogo, mas Filippo Ganna, quando chegou ali ao segundo ponto intermédio, e digo eu, uma vez que eles faziam a reta num sentido e voltavam no outro, talvez poderá ter aqui alguma questão de vento envolvida. A verdade é que ele passou no ponto intermédio, já não lembro se com o mesmo tempo do Juan Ayuso, até 2 segundos atrás, e depois ganhou-lhe por 22 segundos, ou seja, esta segunda parte do Ganna no contrarrelógio foi verdadeiramente estratosférica. Foi, eu estava a acompanhar a prova, ele era como tu estavas a dizer, estava a 2 segundos, 1 segundo e qualquer coisa atrás do Ayuso no final do primeiro ponto intermédio, mas depois onde ele faz toda essa diferença é mesmo na segunda parte. O Ganna, na segunda parte do contrarrelógio, para se ter uma noção da diferença para os restantes, tem uma média ou seja, do primeiro intermédio até ao final, faz uma média de 55.4 km por hora, e o segundo ciclista mais rápido nessa parte do contrarrelógio, que foi o António Tiberi, teve uma média de 53.4, ou seja, foi 2 km por hora mais rápido o Filippo Ganna nesses 7 minutos do que
do que qualquer outro ciclista. E pronto, foi um bocadinho o repor da normalidade, não é? É muito mais normal este resultado do que aquilo que vimos na época passada, em que o Juan Ayuso bateu o Filipe Ganna. Se não era exatamente neste contrarrelógio, havia de ser muito parecido. Ainda assim, é um excelente contrarrelógio do Juan Ayuso, há que o dizer, foi bem melhor do que qualquer outro ciclista candidato à vitória na classificação geral. É verdade que a start list do Tirreno Adriático não é tão recheada assim de ciclistas fortes nesse aspecto. Mesmo os homens de provas por etapas que aqui estão não são propriamente os maiores especialistas. Falando um bocadinho de Coro Mikel Landa ou Simon Yates, que ok, volta e meia ainda vai fazendo um bom contrarrelógio, mas sempre algo mais acidentado, não tanto como este. O Tiberi também, mas esse sim fez um bom contrarrelógio, como seria de esperar. Tem sido se calhar acho que já passou a fase de ser surpresa o Tiberi fazer bons contrarrelógios. Ele foi quarto. E também o Derek G, esse também seria de esperar que fizesse uma boa prova, e Fela terminou em sexto. Mas acho que o que há mais a retirar aqui é mesmo o domínio absoluto do Filipe Ganna. Ele pôs 22 segundos, como tu disseste há pouco, no Juan Ayuso, que foi segundo. Ok, isto pode não parecer muito tempo, mas quando depois vemos que os mesmos 22 segundos que separam primeiro e segundo são os mesmos que separam o segundo e o 15º, se calhar já põe as coisas noutra perspectiva e mostra o tal domínio do Ganna neste contrarrelógio. E ele parece estar mesmo em excelente forma. Já tinha andado muito bem na volta ao Algarve, na própria Figueira, apesar de não ter vencido, andou imenso tempo escapado e deu mesmo a sensação que até podia aguentar-se até ao final. Estou muito curioso para ver o que é que ele fará na Milano-San Remo. Já noutros anos andou perto de conseguir ali no pódio fazer qualquer coisa, ou até mesmo na Via Roma, depois de poder sair e vencer. Estou muito curioso com ele para daqui a 2 semanas, e acho que está em super forma. E este ano podemos ter aqui umas lutas interessantes no contrarrelógio, não só com o Ganna, mas também o próprio Joshua Tarling dentro da Ineos, e depois o Remco quando estiver a correr. Depois tivemos a vitória do Jonathan Milan, como disse, talvez não muito inesperada. Aqui o grande adversário dele seria o Olav Koic, mas nesta etapa com chegada à Folónica, a Trek conseguiu fazer um comboio perfeito e o Milan ganhou como quis. Nessa não houve muita surpresa. Venceu claramente. Foi se quiserem gravar este lançamento do Consoni, não só do Consoni, mas da Lidl Trek como um Sim, todo. eles conseguiram chegar ali com, penso que 4 corredores bem colocados, e depois havia uma curva bem perto do final, e o Consoni chegou bem, conseguiu sair bem na frente nessa curva com o Milan na sua roda, e fizeram um trabalho perfeito. Sim, foi uma vitória super tranquila. Mesmo depois, quando ele sai da roda do Consoni e acelera, nem houve sequer capacidade para se manterem ali perto dele. Mas lá está, também acaba por ser uma vitória natural. Ok, teria a concorrência, sobretudo, digo eu, do Olav Koy. Ele não conseguiu estar na roda do Milan, apesar dos esforços do Dan McLay, o lançador da Visma, que pronto, eles optaram por o lançamento que consistia em colocar o Olav Koy na roda do Milan, mas não o conseguiram fazer. O Michael Zeilard da Tudor foi quem conseguiu essa roda, e depois acabou por aproveitar para fazer segundo lugar estando aí. Depois o Sam Bennett teve bem ali numas provas em França, mas não é o mesmo nível, diria eu. O Sam Bennett de hoje em dia não é o mesmo nível para poder disputar aqui a vitória. E talvez pudesse dizer o mesmo do Dylan Groenewegen, mas esse ainda tem a agravante de ter caído já nos 10 km finais, salvo erro, mas ainda recuperou e ele foi voltou, 15º. Ele voltou ao grupo, mas depois conseguir chegar à frente já era muito mais difícil. complicado. E hoje, quarta-feira, tivemos uma etapa bem entretida. Tu até me dizias que não estavas à espera que fosse tão atacada esta ligação de Folónica a
Colfiorito, porque tinha aqui uma subida nesta parte final, que não era propriamente dura, longe disso, mas uma coisa que costumamos ver várias vezes, com a chuva complicou muito mais a corrida e também associada a 240 km de prova, e nesta subida final vimos vários ataques, Carapaz, Juan Ayuso, Gana, como tu dizias há pouco quando falavas do contrarrelógio, em excelente nota a perseguir e depois na descida a tentar um ataque. Depois também Matthew Van Der Poel, digamos que pode ter sido ele quem segurou o grupo, porque também ele tentou ali uma investida que acabou por aproximar muito do Ghana, se bem que já estavam em cima do corredor italiano. Resumindo, feitas as contas, no fim ganha um Andrea Vendrame que talvez tenha sido o que se conseguiu poupar mais foi o italiano que eu ia para lá. Conseguiu-se poupar mais e colocar melhor e sprintar no final, batendo o Pidcock e o Romain Gregoire. É uma etapa sem muito efeito em termos de classificação geral. Benjamin Tomás caiu várias posições também, e penso que o corredor que estava em segundo, que não sei quem era na geral, suponho que fosse provavelmente o Milan, sim. Perdeu várias posições, não era um dia propriamente para ele. Foi uma etapa sem muitas implicações na classificação geral, mas divertida de assistir, e já Ayuso mostrou um bom nível, já se coloca aqui em segundo, apenas atrás do Ghana, com o Tiberi em terceiro. E aproveitando também aqui um bocadinho para falar do que pode ser o desenrolar desta corrida, como tu dizias, não estão aqui nomes provavelmente muito fortes. Provavelmente a Ayuso acaba por ser o maior favorito, com talvez seguido do Tiberi, o Pello Bilbao, que fez uma boa Strade Bianchi. Falta ver também o que é que poderá fazer o Pidcock, não é? Porque ele, como dizíamos, o bom nível que ele tem apresentado e também em provas a subir, daqui para a frente até o final deste terreno adriático, provavelmente etapa 5, com a chegada à Pérgola ali com 2 subidas na parte final, e depois a chegada em alto da etapa 6 em Frontignano serão os dias decisivos. Achas que a Ayuso é o principal favorito? Poderá aqui haver alguma surpresa? Acho que o Ayuso é claramente o maior favorito, até pela boa equipa porque está rodeado, o Adam Yates, o próprio Isaac Del Toro. O Del Toro, que foi um dos que perdeu tempo hoje. Isso também é algo que eu ia dizer, que na subida final eu percebo, foi o Juan Ayuso ali até perseguir o Ghana quando ele ataca na subida, aliás, o Ben Healy quando ele ataca na subida. Achei esquisito, porque não houve sequer nenhum entorcimento da UAE. Eles ainda teriam lá o Del Toro nessa fase, imagino eu, e o Adam Yates, mas o Ayuso estava um pouco sozinho. Depois só outra nota, que é para quando a Paula Ferreira Lobo ouvir este podcast, só para dizer que foste tu, David, que disseste que o Benjamin Tomás perdeu tempo, se isso fosse muito relevante, e não o Simon Yates, que descartaste completamente o facto de Simon Sabes porquê? Yates Porque eu estava a ver ali quem foram os corredores que estavam mais em cima e perderam tempo. Mas deu para fazer uma piada, por isso está aproveitada a deixa. Mas hoje desiludiu um bocadinho o Simon Yates. Ele também acho que tinha estado doente ou algo semelhante, por isso acredito que possa ser por aí, porque senão não eram nada boas indicações. Mas é como tu dizes, acabou por ser... Parece que havia muita gente, porque eu até... Ok, a subida era mais longa, mas em termos de características fez-me lembrar bastante, e foi por isso que eu também fui buscar aquilo do Ghana em Sanremo há pouco, como tu dizias, porque fazia-me lembrar o pódio em certas alturas, a subida, aquelas curvas apertadas, não muito inclinadas, a fazer uma subida que se faz rápido, não é? E vimos ataques do Ghana, do Van Der Poel, ou seja, senti ali um bocadinho um cheirinho a testes para Sanremo, e achei engraçado. Mas
Pronto, eu também acho que a etapa acabou por ser, como tu disseste, a quilometragem fez alguma moça, a chuva fez moça também, e eu acho que o facto do Milan ter caído ainda, pronto, antes dessa zona da subida final, também acho que isso alterou aqui um bocadinho a forma como tudo isto foi corrido, porque eu tenho a convicção que a Lidl Trek ia tentar controlar as coisas, sobretudo depois daquela fase inicial da subida, que tinham ali uns 1 km a 9%, ou o que era, mas ainda era bastante longe da meta. Eu não sei se a Lidl Trek não ia tentar controlar mais ou menos a coisa para depois ele ainda ir sprintar no final. Eu penso que ele no ano passado até venceu uma etapa aqui com características relativamente parecidas. Ou não, aliás, estou aqui a consultar, não foi ele que venceu, foi o Phil Bauhaus. O Milan foi segundo, ou seja, foi um top 5 que teve Bauhaus, Milan, Kevin Vauquelin, Bettiol e curiosamente o Andrea Vendrame, que venceu hoje, que é um ciclista que não vence assim muito e já tem uma carreira longa, mas apesar disso as vitórias que tem são vitórias de qualidade, faz valer bem a experiência. Ele já ganhou uma Trobro Leon, já venceu 2 etapas na Volta à Itália, venceu uma ainda no ano passado, e acho que foi uma vitória sobretudo da experiência, da maneira como se conseguiu colocar no local certo naquela parte final de prova, e aproveitar bem o facto de ciclistas como o Van der Poel ou o Ganna já não estarem nas melhores condições para disputar a vitória no final, porque gastaram as balas deles demasiado cedo, também não estavam propriamente bem posicionados depois na parte final, e o Vendrame aproveitou para vencer, e muito bem, e os italianos vão com 3 em 3, como falaste há pouco. De resto, para o que sobra da corrida, estou curioso para ver a etapa da manhã. Acredito que uma fuga até possa ter sucesso. Isto estou a falar da etapa 4, depende sempre quando vocês ouvem o podcast, porque tem muitas subidas na fase inicial e não sei se será muito fácil de controlar para as equipas dos sprinters. Não sei se o Milan irá partir sequer para esta etapa, eu não sei exatamente como é que ele ficou depois da queda, nem se há notícias nesse sentido, não vi nada agora até a hora em que estamos a gravar. Mas depois, como tu disseste, as etapas 5 tem aquela subida bem dura já na parte final, a chegada à Pérgola, e depois a etapa 6 com a chegada em alto a Frontignano. Não é propriamente a subida mais dura do mundo, nem é uma etapa duríssima com subidas encadeadas, nem sequer tem a quilometragem da etapa de hoje, mas acho que o Juan Ayuso, com naturalidade, pela forma em que ele aparenta estar, se resolver os problemas da inconsistência, que era algo que pelo menos eu acredito que ele tem que resolver se quer realmente ser não o número 2 da UAE. Isso acho que toda a gente torce para que seja o João Almeida, assumindo que o Pogacar é número 1 e não há como lhe tocar. Mas acho que é daquelas provas que o Juan Ayuso tem que vencer, dada a start list, dada a vantagem que já tem obtida no contrarrelógio e a candidatura que ele quer lançar à liderança não só da equipa, mas também à liderança do Giro, da vitória do Giro, que acredito que seja o principal objetivo da época para ele. Passamos a fronteira, vamos para a França, onde já começou o Paris-Nice e as coisas começam a sorrir para o lado português e para João Almeida. Mas a corrida começou com um domínio de Tim Merlier ao sprint nas primeiras 2 etapas. Venceu a etapa 1 e a etapa 2. Também aqui um bocadinho como o Milan, sem grande adversários, mas a classificação geral começou a decidir-se na etapa 3 com o contrarrelógio coletivo, naquele formato que a ASO parece que ficou a adorar, de um ciclista lançado no final, e onde a Visma Lease a Bike venceu com uma boa vantagem sobre a Jayco Alula e também sobre a Red Bull Bora, tendo colocado Vingegaard e Jorgensen na liderança. E quando, ou melhor, Jorgensen e Vingegaard na liderança, porque o Jorgensen era o camisola amarela, e quando nós pensávamos que tudo se poderia encaminhar para uma dobradinha da Visma, eis que na etapa 4 desta quarta-feira, na chegada a Lagos des Gardes,
que tinha sido uma subida onde o Pogačar tinha vencido há 2 anos contra o David Gaudu e o Vingegaard. Infame etapa que alimentou depois praticamente toda uma temporada deste podcast, essa etapa. Uma etapa que também, como disse, também teve a chuva a marcar presença, porque houve uma neutralização da corrida durante cerca de 20 km por causa de uma forte chuvada que caiu sobre o pelotão, até ali alguns relatos de granizo, coisa assim. Depois a etapa foi retomada, os corredores partiram com os mesmos tempos, nomeadamente os que estavam na fuga. Fuga essa que ficou marcada aqui, como tu dizias lá atrás, Rui, quando falavas da Strade Bianchi, por uma iniciativa diferente da Ineos, que tentaram lançar Tarling e Foss para se juntarem a Bern Zwift, que já estava na frente, para tentarem aqui surpreender os homens mais fortes, e o Tobias Foss foi o último corredor a ser apanhado. Depois, na subida final, isto é uma coisa que nós já não estamos, diria, muito habituados a ver, porque não houve uma equipa dominadora a conduzir a subida toda, nem nada do género. Foi uma coisa assim muito espalhada. Talvez o corredor que vimos fazer um grande trabalho de gregário até tenha sido o Pedersen, porque a subida também não era super dura. O Pedersen não aguentou praticamente até 3,5 km e foi puxando para o Skelmos, mas depois ficou ali um grupo muito espalhado. Haviam 2 Emirates, Almeida e McNulty, 2 Visma, Vingegaard e Jorgensen. E depois começou ali uma troca de ataques, atacou o Pablo Castrilho, atacou o Lenny Martínez com o Vingegaard na roda, depois foi João Almeida, Vingegaard seguiu, novamente Martínez com o Vingegaard, atacou o Vingegaard, e depois ficou tudo ali condensado no último quilómetro. João Almeida foi fazer o que faz melhor, foi para a frente do grupo, começou a puxar, a fechar os passos. O McNulty também deu ali uma mãozinha, e nos últimos 200 metros João Almeida reencarnou aquelas forças que tinha tido na Foia e acelerou com tudo e passou o Vingegaard bem com risco de meta já à vista, e terminaria a vencer esta etapa do Paris-Nice. Uma vitória que volta a animar as hostes portuguesas, a primeira vitória do João Almeida no ano de 2025, depois ele já tem alguns segundos e terceiros lugares. Fica-lhe bem esta primeira vitória, esta subida também na classificação geral, até porque a UAE tinha feito um péssimo contrarrelógio, e também a última vez que ele tinha vencido uma etapa, de resto, tinha sido a cronoescalada da Volta à Suíça do ano passado. Por isso tudo está bem. Quando acaba, ainda não acabou, mas por agora tudo está bem nas hostes portuguesas com esta vitória de João Almeida nesta quarta-feira. É verdade, foi uma grande vitória. Eu diria que é capaz de ser a melhor vitória do João, não em termos de importância. Claro que ele já venceu uma etapa no Giro, mas bater assim um nome como o Jonas Vingegaard e de facto ganhar a etapa, não é como no Malhão, em que ele acaba se calhar por oferecê-la também ao Jan Christen, o seu colega da equipa. Aqui a coisa foi diferente, mostrou uma grande atitude depois do ataque do Vingegaard. Foi o João, como já é hábito, não é? A puxar o grupo em que estava inserido durante 90% do tempo, diria eu, e depois consegue mesmo ultrapassá-lo nos tais últimos 200 metros, como tu disseste. Já acaba a ser um bocadinho imagem de marca depois do que vimos no Algarve. E é mesmo pena o contrarrelógio por equipas não ter sido tão bom assim. Eu também diria que a equipa que a UAE trouxe para aqui para o Paris-Nice talvez não seja a ideal para esse tipo de prova, mas pronto, já sabe que estas provas não são tratadas como uma volta à França ou como uma volta à Itália. As seleções são sempre um bocadinho feitas em função dos blocos de treino e por aí fora, por isso acaba por ser natural, e ainda assim ainda tem bons elementos como o Brandon McNulty, sobretudo, que também é bastante forte no contrarrelógio.
Agora o futuro dentro desta prova, vamos ver, já a quinta etapa é logo uma etapa que pode dar para a classificação geral virar do avesso, então se o tempo também, o tempo, falo do tempo meteorológico, ajudar a que, como vimos primeiro como vimos no Paris-Nice, que a corrida até esteve parada, não é? Por causa das tempestades com granizo e tudo mais, mas como no terreno Adriático, se o tempo influenciar aqui a corrida, aqueles últimos 50 km de prova, sempre em sobe e desce, sempre com subidas bastante curtas, mas também muito inclinadas, sempre 1 km 9%, 1 km 8%, 8% outra vez, 8% outra vez, e depois a subida final, que são quase 2 km a 11% de inclinação. Isto pode fazer diferenças sérias, até porque pode haver jogadas de equipa aqui. A Visma está em posição para fazer, a própria UAE ainda o conseguirá fazer com o Brandon McNulty, mesmo a Ineos tem o Arnsman e o Foss. Acho que ainda há aqui muita coisa muita tinta para correr neste Paris-Nice. Ainda há 3 etapas, acho eu, que podem mexer bastante com a classificação geral. O João está visto que está em ótima forma, o Jonas Vingegaard não parece, aliás, tenho quase a certeza que não estará na sua melhor forma, como já é habitual. Ele já tinha perdido nesta mesma subida para o Tadej Pogačar e para o David Gaudu em 2023 ou 2022. Foi exatamente nesta chegada lá à Loge de Garde, exatamente. Ele, na altura, aliás, ainda perdeu para mais ciclistas, o Kevin Vauquelin, o Aurélien Parry-Pantre e o falecido Gino Mader, terminaram todos à frente do Vingegaard também nesta subida, na altura. Mas a realidade é que vimos um Jonas que atacou. Eu acho que falhou também aqui qualquer coisa dentro da Visma. Quer dizer, não é falhou. Eles tinham o Matteo Jorgensen com a liderança da corrida. Não fazia sentido, se calhar, sacrificá-lo em prol do Jonas Vingegaard para logo assim à primeira oportunidade. Mas acho que faltou quem endurecesse a corrida suficientemente para depois o Vingegaard atacar já com os ciclistas mais, com as pernas a pesar mais um bocadinho. Acho que o Vingegaard gastou ali muitas balas para se desfazer inicialmente do Lenny Martinez. Também fez uma ótima subida, e isso depois pode tê-lo feito pagar no final. Quanto ao João, e voltando, pronto, a esse que é o assunto mais importante aqui para nós portugueses, acho que a possibilidade do pódio é bastante realista pela demonstração que ele fez hoje. É preciso estar bem em tudo o que é os posicionamentos, a atenção nessas etapas sempre mais traiçoeiras, em que pode haver ataques mais de longe, e aí sabemos que o João, pelo menos até agora, tem mostrado algumas desatenções que depois o podem prejudicar, mas em termos de qualidade ou de capacidade para andar nos terrenos mais duros, parece-me que ele tem aqui todas as condições para fazer um bom resultado e quem sabe até poder vencer. Não sei, aí é sempre complicado quando do outro lado está Jonas Vingegaard, mas a verdade é que o João já mostrou por 2 vezes este ano que o consegue bater a subir. Por isso vamos acreditar que é possível. Vamos estar aqui todos a torcer até domingo. Eu acho que, como tínhamos falado na semana passada, não é? A etapa mais tricky é a mesma de quinta-feira, com esse tal sobe e desce constante, rampas duras, porque numa etapa como a de hoje, ou até a chegada em alto que vai acontecer no sábado, a coisa é mais... os eventos são mais expectáveis, a coisa como vai acontecer. Agora, a de quinta-feira tem tudo para ser bem atacada, e como tu dizes, ainda há aqui muita gente com vantagem, não é? Com possibilidades, porque na geral Vingegaard e Jorgensen ainda são primeiro e segundo, Skjelmose é terceiro a 33 segundos, Lipovic a 36 e João Almeida só vem em quinto a 37. Claro, como dizes, Skjelmose está pertíssimo, mas até pela forma como o Almeida falou no final da etapa, ele está com ganas de provavelmente tentar vencer o Paris-Nice. Pelo menos foi o que me pareceu a mim, e é como tu dizes, depois de já por 2 vezes ter batido o Vingegaard nesta época, claro que também fica
motivado e a pensar num possível final em Nice com a camisola amarela, mas acho que a etapa de quinta-feira é a prova de fogo para o João Almeida, até porque ele costuma ter algumas dificuldades neste tipo de etapas, apesar de que ele está forte, e por outro lado também tem essa... o estilo de correr dele dá para bem e para o mal. Ele, mesmo que se calhar fique para trás, é um corredor que consegue depois, tem esse espírito de sempre conseguir ir atrás de reduzir o tempo para quem eventualmente se distancie. Pode acontecer lá está, por exemplo, se a Visma conseguir colocar um dos seus homens na frente e o Almeida tiver que carregar o grupo e depois sofrer ataques dos outros todos, aí pode ser mais complicado. Acho que ainda assim o que lhe ainda causará mais dificuldades será se a Visma conseguir jogar essa vantagem numérica. Por outro lado, tu dizias durante o dia de hoje que achas que a Visma terá que talvez pensar em abdicar de um dos seus homens, e provavelmente, olhando à hierarquia da equipa, Jorgensen poderá ter que trabalhar em favor de vingar daqui para a frente. Sim, mas isso mais até numa perspectiva de se de facto for para atacar a sério até a etapa 7, por ser uma etapa mais de montanha em que o Jonas pode fazer a diferença, mas precisa que a corrida seja endurecida, não é? Nós vimos como é que nos anos em que Vingegaard bateu Pogačar na volta à França, como é que ele o fez? Foi assim, não foi propriamente por ser um ciclista explosivo que conseguisse rapidamente descarregar os outros, foi por ter uma corrida super dura durante bastante tempo e depois sim fazer a diferença. Por isso é que eu acho que, tendo em conta a equipa que a Visma traz aqui, se o Jorgensen não fizer esse trabalho, não vejo quem o possa fazer, e por isso é que eu digo. Agora, se por exemplo na tal etapa de quinta-feira não me escandalizaria ver a Visma numa perspectiva a usar o Jonas mais como elemento defensivo, seguir o João e o Schialmose e esses ciclistas do género, e ter o Jorgensen como esse elemento para poder tentar colocar-se em ataques mais longe da meta, até porque é uma etapa um bocadinho com características de uma clássica. O Jorgensen está muito mais habituado a esse tipo de provas. Pronto, é um ciclista de clássicas que cada vez mais está a tornar bom na montanha e não o contrário. Tem esse instinto, esse pedigree. Acredito que possa ser utilizado como um joker nessa perspectiva. Agora, se chegarem à etapa de sábado, à etapa 7, com a corrida ainda um pouco aberta em termos de vencedor, aí acredito que, se quiserem de facto vencer a corrida e não só estimular um ambiente como os dois disseram hoje, aí acredito que possam ter que sacrificar o norte-americano. Para a semana estamos de volta, esperemos que com boas notícias para o João Almeida e que ele tenha conseguido dar a volta a este Paris-Nice. Se bem que continuamos a dizer, como dissemos desde o início, que o pódio é talvez o objetivo mais realista, mas pode ser, se ficar em primeiro também é no pódio, é o lugar mais alto, conta na mesma ficar em primeiro. É verdade. Por isso, esperemos que na próxima semana estejamos aqui a falar de um João Almeida vitorioso do Paris-Nice, ele que de resto eu acho que ele já não vence uma classificação geral de uma prova desde 2021, anda nessa seca desde o... Volta à Polónia, não? Não sei, qual é que ele venceu primeiro? Foi Polónia, Luxemburgo ou Luxemburgo e Polónia? Foi uma dessas. Pois, boa pergunta. Depende da ordem. Depende da ordem. Não, foi Luxemburgo, foi a última, é verdade. Foi Luxemburgo. Por isso está a faltar vencer uma classificação geral, e logo o Paris-Nice, que provavelmente deve ser a prova de uma semana mais prestigiante, digo eu. Opa, sim, a volta à Catalunha é mais antiga. O Dauphiné tem aquela coisa de ser a prova antes do Tour, mas eu acho que ainda assim o Paris-Nice para mim sempre foi uma das
das mais prestigiantes. Para mim também. E para o Sean Kelly também acredito que sim, que ele também ganhou uns quantos. Por isso, esperemos que na próxima semana estejamos aqui a falar de um João Almeida vencedor do Paris-Nice. Rui, até para a semana e quem está desse lado, acompanhem-nos sempre nas redes sociais do Sexto Minuto.